E eu quero começar hoje pensando com você sobre este tema que está aí na tela, não está ainda, mas estará na tela. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 52. Baseado neste tema, eu quero meditar com você algumas características sobre resiliência. E o milagre da resiliência, ele acontece exatamente neste salmo, e você descobrirá o porquê. Mas, lembrando que milagre não se explica, milagre se vive. Milagre não tem como você explicar, tem como viver, experimentar, tem a forma de você ser direcionado. E nós, os servos de Deus, nós vivemos este milagre da resiliência todos os dias em nossas vidas. Mas eu quero convidar para que nós possamos olhar este milagre da resiliência sobre a ótica de Davi, neste momento do Salmo 52, quando Davi tem uma visão extraordinária, maravilhosa. Jerusalém ainda não era Jerusalém como foi quando Davi conquistou Jerusalém décadas depois, mas Jerusalém já era o lugar sagrado. E ali estava Davi olhando para um contexto e recebendo da parte de Deus uma visão. E esta visão traz para nós hoje um exemplo de resiliência. Veja o que diz o Salmo 52. Eu vou proceder à leitura de uma versão bem popular que diz assim: por que você se orgulha do mal e da violência, ó homem poderoso? Deus está constantemente zelando pelo seu povo. Sua língua é enganosa como a lâmina afiada. Você escolhe a mentira em vez da verdade, prefere o mal ao bem e se deleita em espalhar palavras que ferem. Do versículo 5 ao 7. Mas Deus te derrubará para sempre, te arrancará da tua casa e te eliminará da terra de todos os viventes. Os justos verão isto e rirão, dizendo: vejam, o homem que não confiava em Deus, mas depositava a fé em sua riqueza e se fortalecia com a sua maldade, este caiu por terra. E agora vem o cerne da mensagem e a base deste texto, que é do versículo 8 e o versículo 9, diz assim: eu, contudo, sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Confio eternamente no amor dele. Sempre te louvarei, Senhor, pois tu és bom. Na companhia do teu povo aguardarei pelo teu nome, pois ele é leal. Lembre-se que Davi havia recebido da parte de Deus, e o profeta Samuel havia recebido o chamado de Deus para começar a exercer o seu reinado. Apenas o chamado, apenas a unção, e Davi então agora começa a viver este chamado, mas sob a perspectiva de uma perseguição. E nesta perseguição Davi foge. E quando Davi foge, Davi chega na casa deste sacerdote chamado Edomita. E na casa deste sacerdote, Davi, mesmo tendo chamado, Davi faz a opção por omitir a verdade. E esta omissão da verdade causa um prejuízo, e um prejuízo é a destruição total da família dos edomitas, aqui dos sacerdotes. Mais de 85 sacerdotes foram totalmente eliminados por causa de uma inverdade. E Davi, na sua fuga, ele volta a este lugar depois deste caos que foi gerado por uma situação de mentira, por uma situação de fofoca. E aí quando Davi chega nesta localidade chamada Nob, que é uma localidade em Jerusalém, Davi olha para o que futuramente seria o Monte das Oliveiras, e ele consegue, neste Monte das Oliveiras, Davi consegue quebrantar o seu coração e perceber que ele havia errado, mas que o Deus da graça, o gracioso, o misericordioso, teria forma para alcançá-lo e resgatá-lo.
O que Davi não sabia é que ele estava olhando para o mesmo lugar em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também sofreria por uma humanidade, sofreria pela igreja, sofreria pela minha vida e pela sua vida, e que Davi não conseguiu visualizar, mas no mesmo lugar em que Davi olhava e tinha esta visão de quebrantamento, o Messias se manifestaria e choraria por nós e clamaria pelas nossas vidas, clamaria e manifestaria a graça de Deus pelas nossas vidas, que é o Getsêmani. Então, do lugar em que Davi está, ele consegue enxergar o Getsêmani, mas ele não consegue visualizar o que aconteceria ali séculos depois. Eu estive neste lugar, estive por 3 ou 4 vezes, estive ali no Gólgota, estive no Getsêmani, e tive a oportunidade de estar ao lado destas oliveiras milenares. E aí a próxima tela vai mostrar um exemplo de uma oliveira que tem, essa está na Grécia, é hoje a oliveira mais antiga que se pode comprovar, tem mais de 3.000 anos, e elas de fato são contorcidas, mas têm folhas vibrantes, são resilientes, e traz um conforto você estar debaixo de uma árvore como essa. Eu, depois de uma longa caminhada, no sol, eu parei embaixo de uma árvore como essa para fazer um lanche, e ali orei ao Senhor e pude contemplar o quanto é maravilhoso esta árvore que Deus compara, que o Espírito Santo de Deus nos mostra lições extraordinárias no momento de resiliência e de quebrantamento, que nós precisamos entender a graciosidade de Deus, o amor de Deus, o cuidado e o zelo que Ele tem para com as nossas vidas, para com a igreja, para com a sua vida. Davi passou por este momento de quebrantamento, mas Davi nos mostra que a realidade do servo de Deus, a realidade daquele que faz a opção em seguir ao Senhor, ela é uma batalha espiritual, e nesta batalha contempla a opressão, contempla a opressão do mal, contempla aqui línguas afiadas contrárias, contempla nesta opressão a perseguição. Davi entendeu exatamente o que significa isto. Por quê? Porque Davi foi traído, Davi foi acusado, Davi foi literalmente dilacerado por uma língua maldosa que se levantou contra ele, mesmo apesar dele estar fugindo, mesmo apesar dele omitir a verdade, mas aqueles assassinatos de 85 sacerdotes pesava na sua alma. E aqui nós encontramos que neste momento Davi poderia ter desistido, mas ao contrário, ele persistiu, ele determinou, ele foi resiliente, ele teve coragem, ele teve resistência, teve firmeza. Davi teve capacidade de dar a volta por cima. E neste mesmo lugar, séculos depois, o Pedro vai negar a Jesus 3 vezes. Neste mesmo lugar, fisicamente falando. E o Pedro dá a volta por cima também. Ao contrário de Judas, Pedro busca algo para redefinir o seu contexto. E hoje a mensagem de Deus para você é o milagre da resiliência. Não importa o que você esteja experimentando, não importa a forma como você está sendo oprimido, não importa a causa que te trouxe a esta opressão, não importa a forma como a vida trouxe a você o sofrimento, a angústia, a solidão, mas a sua postura e a minha postura, assim como esta árvore bela, formosa, ela
transmite uma postura de resiliência, de dar a volta por cima. Por quê? Porque um dia lá no Gólgota, um dia lá naquele lugar, lá no Getsêmani, alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré entregou a sua própria vida, entregou o seu próprio sofrimento e deu a nós o presente extraordinário chamado Espírito Santo de Deus, o Consolador amado, aquele que nos fortifica, aquele que nos orienta e aquele que nos ensina e nos capacita a darmos a volta por cima. É por isso que eu sempre não me cansarei de afirmar que a igreja do Senhor Jesus Cristo, motivada pelo Espírito Santo de Deus, ela é e sempre será uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Nós temos da parte de Deus esta autonomia concedida a nós pelo Espírito Santo de Deus. Dar a volta por cima, ser resiliente, continuar avante, seguir adiante. O preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida é o preço de sangue. Não é ouro, não é prata, não é tesouro terreno, mas foi o tesouro maior. O Filho de Deus derramou o seu próprio sangue, derramou a sua própria vida ali naquele lugar tão horrendo que só de você olhar você já entristece. Mas ali naquele lugar, a morte trouxe vida, a tristeza trouxe alegria. Ali naquele lugar a fraqueza se transformou em força. Ali naquele lugar uma igreja poderosa começa a existir. Ali naquele lugar que Davi experimentou o sofrimento, que Pedro experimentou o sofrimento, que Jesus Cristo experimentara o sofrimento, ali foi um lugar de resiliência, de vitória, de conquista para todos nós. E aqui nós podemos observar que esta oliveira, que é símbolo de longevidade, de vitalidade, de produção constante de azeite, esta oliveira que Davi vê no Getsêmani, que hoje nós chamamos de Getsêmani, mas que Davi olha para esta oliveira e compara a sua vida como sendo a vida que está firmada, que está em Cristo, que está em Deus, esta vida que é resiliente. Davi está observando ali 3 grandes milagres que nós podemos hoje viver. Na época, obviamente, Davi não conseguia visualizar isto. Mas hoje a igreja, pelo Espírito Santo de Deus, hoje a minha vida e a sua vida, nós conseguimos perceber estes milagres. O primeiro destes milagres é o milagre da sustentabilidade. Esta árvore, ela tem uma raiz tão profunda, provavelmente essa aqui, a raiz dela deve atingir mais de 10, 12 metros de profundidade. É uma árvore de sustentabilidade. É importante que você compreenda que quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo, nós fomos enxertados, arraigados, entrelaçados nele, que é a videira verdadeira, que é a figueira, que é o nosso sustento. Portanto, nós temos a sustentabilidade do próprio Jesus Cristo em nossas vidas. Os nossos pés, as nossas vidas estão firmadas na rocha verdadeira, na rocha que é a rocha que nos dá o sustento. A igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como esta oliveira, é a igreja da sustentação, é a igreja que permanece firme, é a igreja que experimenta as provações, mas que permanece firme. Você não tem razão nenhuma para abandonar a Cristo. Ainda que a tribulação, a angústia, a tristeza, a depressão, ainda que os problemas cotidianos venham ao seu encontro, mas uma certeza é clara: eu e você, pela graça, pela misericórdia, nós estamos sim firmados em Cristo Jesus. A aliança dele é eterna, é inquebrável.
Eu pude perceber nesses dias em que estive ali o grande amor de Deus para com a igreja. É uma aliança inquebrável. É uma aliança que é eterna, é uma aliança de sangue, é uma aliança que nos sustenta, é uma aliança que nos empodera em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, sempre será a igreja de sustentação, a igreja firmada na rocha, a igreja que não tem dúvida, é a igreja vencedora, é a igreja que irá morar no céu, é a igreja que foi comprada e lavada e remida com o sangue de Jesus Cristo, e nós estamos arraigados, sustentados nesta igreja. E este é o milagre que Davi não contemplou, mas com certeza ele experimentou este ato de ser guardado por Deus. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, ele deixa isto muito claro. Mas eu quero reforçar com você. Davi errou, Davi omitiu. E esse foi um dos primeiros erros de Davi. Quando nós fomos ali visitar o palácio de Davi, nós olhamos para a casa de... Quando a gente fala casa, são as ruínas, que é a casa de Betseba, e ali... Davi ficou muito próximo àquele erro tremendo, olhando para aquela mulher, e depois assumindo todo o pecado e todo o erro. Mas mesmo Davi errando em outras situações, a Bíblia me afirma que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi estava seguro de que o seu sustento, de que a sua vida, de que a sua graça, a sua misericórdia, de que a compaixão que reinava na sua vida tinha uma única procedência, e essa procedência é o Deus Todo-Poderoso, aquele que amou o mundo de tal forma que enviou o seu único filho para nos alcançar. O que significa isto? Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Não existe erro que o Senhor não pode ajustar. Não estamos falando de consequências, a consequência é algo diferenciado, mas viva o milagre da sustentabilidade de Deus na sua vida. Eu e você estamos guardados em Cristo Jesus, e ponto final. Este é o primeiro milagre que Davi nos mostra neste Salmo 52, usando esta oliveira como exemplo, como uma visão, usando esta oliveira como uma analogia de vida cristã. E o segundo milagre é o milagre interior. O milagre interior. Esta oliveira, quando você tiver a oportunidade, e aqueles que já tiveram a oportunidade, percebe que ela é retorcida. Não é uma árvore uniforme. É uma árvore que não tem nenhuma beleza, nenhuma formosura no seu tronco. Mas é uma árvore que tem profundidade, é uma árvore que tem raiz. E esta raiz e esta profundidade traz para esta árvore algo de tão extraordinário que não permite que a circunstância externa venha mudar a sua realidade. As ventanias, os vendavais, os fogos passam por essas árvores, elas sofrem muitas vezes ataques, mas permanece firme. Permanece firme. Eu inclusive trouxe umas mudas de lá, coloquei na mala, coloquei abafado e tal, e as folhinhas chegaram verdes aqui. Não conte para a Receita Federal, irmãos, por favor. Chegaram verdes, bem firmes, e é difícil você encontrar folhas. É difícil você encontrar folhas desta árvore, porque ela é uma árvore que não permite que a circunstância mude a sua realidade.
E aqui nós temos este segundo milagre que Davi está colocando para nós, quando ele coloca no versículo 8, eu contudo sou como uma oliveira verde na casa de Deus. Primeiro, o milagre da sustentação. Segundo, o milagre interior, que a circunstância não pode mudar a sua e a minha intimidade com o Senhor. As circunstâncias cotidianas externas, elas não podem interferir no nosso relacionamento com Deus. A nossa fé, ela é inabalável e nós precisamos sim, a cada dia, renovar a nossa esperança em Cristo Jesus. E esta é uma lição que Davi nos apresenta. Davi estava errado, Davi havia cometido uma mentira, Davi havia aberto a porta para um assassinato de 85 famílias, mas Davi coloca esta circunstância diante do Senhor e continua um relacionamento de graça, de misericórdia e de compaixão. O que nós aprendemos com isso? Aprendemos que apesar dos nossos erros, apesar da circunstância externa, nós temos uma única e exclusiva saída, que é nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus Cristo e continuarmos íntegros servindo a Ele. Este é o milagre, isto não se explica. Não se explica. Você e eu não temos autonomia para nos distanciarmos da graça, da misericórdia e da compaixão quando a circunstância não está boa. Ao contrário, em circunstâncias ruins é que nós precisamos nos aproximar e ajustar com o Espírito Santo de Deus através da palavra e redirecionar o nosso caminho. Este milagre é um milagre que a igreja experimenta, que nós experimentamos. Às vezes nós pensamos na questão da santidade. Santidade é aproximação do eterno. Santidade é você permitir que Deus, que o Espírito Santo e que a palavra atue no seu coração, independentemente das circunstâncias externas. E este é um milagre que nós precisamos viver a cada dia. E esta árvore mostra a clareza desta pessoa que busca este momento com Deus, que vive esta intimidade. Ela é viçosa, apesar das dificuldades e dos problemas. Esta pessoa, este servo de Deus, é uma pessoa alegre, é uma pessoa que resplandece a glória de Deus, é uma pessoa que mostra o poder do Evangelho. Por quê? Porque não é a circunstância que dirige um servo de Deus, mas quem dirige o servo de Deus é a graça, é a compaixão, é Jesus Cristo que deu a sua própria vida por nós ali naquele lugar. Davi não conseguiu visualizar isso, mas nós conseguimos, porque o Espírito Santo de Deus nos revela. E o terceiro milagre que Davi nos mostra neste Salmo 52 é o milagre da perseverança. 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 Quando você chega no Getsêmani, ali tem um lugar que existem aproximadamente, eu acho que 12 ou 13 oliveiras que estão ali, algumas delas há mais de 2.000 anos. Aliás, há mais de 3.000 anos, 2.000 anos é certeza, há mais de 3.000 anos, com os troncos fortes e robustos como este. Estas oliveiras, elas literalmente trazem uma lição de perseverança. Mudam os reis, mudam governos, mudam a forma de pensar, muda a história da igreja, vem a igreja primitiva e estas árvores estão ali perseverantes. E quando Davi olha para esta cena, Davi com certeza deseja e realiza no seu coração este propósito, que eu contudo sou como a oliveira verde na casa de Deus. Aqui está o segredo que nós precisamos entender para vivermos o milagre da perseverança. É a casa, é a presença, é o lugar do pão, é o Betel, é o lugar onde o Espírito Santo de Deus está. Quando nós estamos neste lugar, a perseverança, ela faz parte da nossa vida, a resiliência faz parte da nossa vida, a determinação faz parte da nossa vida, a firmeza faz parte
parte da nossa vida. Quando nós optamos pela perseverança, nós, pelo Espírito Santo de Deus, temos a capacidade de dar a volta por cima e seguir servindo a Jesus Cristo com alegria, com amor, com singeleza e com presença de Deus. Antigamente nós tínhamos muito aquela questão de pessoas desviadas, pessoas que saíram da presença do Senhor. Hoje nós temos a famosa estatística dos desigrejados. Mas na realidade, quando nós olhamos para o milagre da perseverança, quando nós olhamos para este salmo, quando nós olhamos e temos exemplos como este que está sendo apresentado por Davi, é quase impossível dizer que existe pessoas que estão longe da graça do Senhor, porque a graça do Senhor, ela alcança, ela restaura, ela está pronta para trazer o renovo e para fazer-nos perseverar. Esta graça é a graça inexplicável, é a graça que nos faz estar aqui hoje. É a graça que fortalece a igreja, é a graça que nos faz perseverar a cada dia. E nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, nós precisamos sim continuar perseverante. Precisamos sim continuar dando a volta por cima. Precisamos sim continuar seguindo adiante. As dificuldades com certeza sobrevirão, com certeza os desafios estarão aí, sejam eles financeiros, familiares, emocionais, sejam eles trabalhistas, sejam ministeriais, mas a palavra de Deus para nós hoje é o milagre da perseverança. Você não tem autonomia, você não tem autorização, e eu falo isso com muita segurança, para desistir, porque aquele que morreu lá na cruz do Calvário não desistiu e não desistirá de você. É por esta razão que este texto traz exatamente este milagre da sustentação, o milagre do interior e o milagre da perseverança, para que nós possamos continuar firmes em Cristo Jesus. Firmes. E é por isso que o Senhor me direcionou para este tema nesta noite, o milagre da resiliência. A resiliência não é apenas suportar, não é apenas ultrapassar o momento ruim, mas a resiliência é florescer neste contexto de adversidade, e foi isto que Davi fez. Davi poderia haver desistido ali, carregando a culpa da morte destas 85 famílias. Pedro poderia haver desistido, apesar que, como foi ministrado no último domingo, Pedro às vezes desviou um pouco e voltou à sua rotina normal, voltou a ser pescador de peixes, enquanto o chamado era para ser pescador de homens. Mas o fato é que quando Davi encontrou com a graça de Deus, quando Pedro encontrou com a graça de Jesus Cristo, e quando nós encontramos com o Espírito Santo nos fortalecendo, nós simplesmente mudamos o roteiro, damos a volta por cima e continuamos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E esta é a mensagem deste salmo para nós, para a igreja do Senhor Jesus. Continue firme, continue resiliente, continue dando a volta por cima. Eu e você somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, quando nós olhamos e vivemos o legalismo é triste, o legalismo oprime, o legalismo ele é repetitivo, o legalismo ele é depressivo. Quando você está ali, aqueles que já tiveram sabem do que eu estou falando.
aquelas pessoas ali rezando o dia inteiro, né? Repetindo, fazendo aqueles gestos, e aí dia após dia, sem nenhuma graça, sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma compaixão. E eu ficava olhando aqui e falava: Senhor, como é bom ter liberdade para chorar aos teus pés, como é bom ter liberdade para, Senhor, clamar e fazer orações diversas e pedir pelo irmão, pedir pela igreja, pedir pela nação. Como é bom estar dentro do teu santuário, como é precioso ir e vir na presença do teu Santo Espírito. E isto nós experimentamos. Isto é milagre, isto é milagre de perseverança, de comunhão, de intimidade com Deus. E isto é para mim, é para você, é para nós. Esta presença do Espírito Santo é para as nossas vidas, e nós precisamos a cada dia experimentar mais e mais e mais e mais. Portanto, assim como a oliveira, assim como Davi, nós precisamos continuarmos resilientes, dando a volta por cima, seguindo, mudando o contexto, sabendo que o Senhor nos chama para o milagre, para vivermos o milagre cotidiano, cada dia um novo milagre, cada momento um novo milagre. Estamos com dificuldades, superaremos. Estamos passando por batalhas, nós venceremos, porque Ele venceu por nós. Estamos com os desafios, nós superaremos, porque Ele é o caminho, é Ele que nos mostra, é Ele que nos fortalece. Estamos passando por situações adversas, o Senhor tem sim o milagre da força, da vitória, da conquista, que Ele já conseguiu, já conquistou para nós. Portanto, continue resiliente, continue firme, tenha coragem, tenha firmeza de continuar esta caminhada cristã, de continuar e ter esta capacidade de dar a volta por cima. Este cenário é o cenário que Davi coloca, e é o cenário que a igreja experimenta e que nós experimentaremos a cada dia. Quero convidar você para ficar de pé. Algumas pessoas dizem assim: mas nós nem estamos na época da igreja perseguida. Outros dizem: mas você não é um mártir. Outros dizem: mas você não é um missionário. Outros dizem: mas você não é uma pessoa que tem uma missão especial, social, evangelística. Olha, a graça e a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, tem um único propósito, que é nos aproximar dEle. Quando nós nos aproximamos do Senhor, os ministérios se definem. Se é para ser missionário, será, e com muita alegria, com muita superação, com muita destreza, com muita resiliência. Se é para ser evangelista, será, com muita alegria, irá pregar, ministrar em ônibus, em metrô, em praças. Glória a Deus por isso. Mas o fato é que nós precisamos continuar sendo resilientes em servir ao Senhor de todo o nosso coração. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, e eu estive lá naquele poço, e é um lugar maravilhoso, bebi água daquele poço de Jacó, mas quando estava ali tirando água daquele poço de Jacó, eu fiquei pensando naquela mulher, uma mulher errônea, uma mulher que não era exemplo, uma mulher que não tinha nenhuma capacidade social de representar uma família. Mas Jesus fez questão de descer em um lugar horrível. Aquele lugar, Sicar, tem o significado de lugar da confusão. E hoje, na Palestina, este lugar, meus irmãos, pensa numa cidade confusa. Eu não sabia se eu estava na Palestina ou se eu estava na Índia. O trânsito, buzina, o povo, você vê que é um povo assim muito conturbado. Continua ainda nesta cidade, Sicar, onde está o poço de Jacó, continua ainda esta conturbação. Aí você tem o Monte Gerezim de um lado, e você tem o Monte Ebal do outro, o Monte da Maldição, o Monte da Restauração. E Jesus faz questão de ultrapassar essas barreiras, descer o vale e encontrar com esta mulher. Não tinha aparentemente nenhuma formosura naquela mulher,
Mas Jesus foi encontrar com ela. E Jesus transformou o propósito e a realidade de vida daquela mulher. Ela experimentou a água viva, ela experimentou a água diferenciada, ela experimentou do próprio Jesus. E a partir daquele momento, ela entendeu que para adorar ao Senhor, só precisa de algo, em espírito e em verdade. E é o que nós precisamos compreender a cada dia, para superarmos e para sermos resilientes, adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Termos comunhão com o Senhor. Então, você não pode desistir. Você não pode pensar que a sua luta distancia você do Senhor. Não, ao contrário, a sua luta, ela tem o propósito de te aproximar você, de trazer você para a vontade dEle, trazer você para a intimidade, assim como Davi foi chamado, foi escolhido e foi intitulado, recebeu o título de homem segundo o coração de Deus, apesar de todas as dificuldades. A mulher samaritana, nós lembramos dela hoje com muita alegria, porque foi uma grande evangelista naquela cidade. Nós lembramos de Pedro, que por acaso negou o Senhor, não tinha um bom currículo, mas foi o homem que o Senhor escolheu e estabeleceu para fazer e realizar grandes obras. Assim como eu e você, nós precisamos ter esta visão de resiliência, porque nós somos escolhidos, comprados, lavados e remidos, e nós estamos arraigados em Cristo Jesus. Não desista. Talvez esta mensagem tenha exatamente esta palavra final: não desista. Continue firme, servindo ao Senhor, vivendo um milagre de cada dia, vivendo a presença de Deus. E nós iremos orar agora, e nesta oração eu quero que você coloque diante do Senhor a sua dificuldade. O que é dificuldade para você? Talvez para você seja a emoção, talvez para você seja a área financeira, talvez para você seja a área conjugal. O que é dificuldade para você hoje? Hoje, já que eu e você estamos aqui diante do altar do Senhor, como é que você classifica este momento de resiliência, de dar a volta por cima? Senhor, eu preciso dar a volta por cima pela minha família, pelas minhas finanças, pelas minhas emoções, pelos meus planos. Qual é a necessidade que eu precise neste momento de manter firme, resiliente e lançar diante dos seus pés? São os meus filhos? São os meus negócios? E isso é o que você vai colocar em oração diante do Senhor. Podemos fazer isto? Fecha os teus olhos. Pai querido, diante desta palavra do Salmo 52, diante de tudo isto que Davi experimentou, mesmo tendo teu chamado, mesmo sendo ungido, mas foi perseguido e agiu com inverdade e trouxe consequência. Muitos de nós que estamos aqui nesta noite, Senhor, mesmo sendo chamados ao ministério, mesmo sendo escolhidos, lavados e remidos no teu sangue, muitas vezes nós cometemos situações que desagrada a tua palavra. Mas hoje, Senhor, nós queremos, assim como Davi, assim como Pedro, como a mulher samaritana e como outros milhares, nós queremos que a tua graça nos alcance e renove a nossa força, assim como esta árvore frondosa, que a nossa vida esteja plantado em ti e que nós possamos dar frutos e que o óleo do teu Santo Espírito possa transbordar em nossos corações através do teu perdão, da tua misericórdia, da tua compaixão. Pai, cria em nós resiliência. Fortaleça as nossas emoções, os propósitos e projetos que precisam ser executados através das nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos e nos fortaleça. Mostre-nos a cada dia o teu plano, o teu projeto e o teu propósito para cada um de nós. Pai, anima aquele que está desanimado, fortalece aquele que está cansado. Paizinho querido, aquele que pensou nesta noite em não continuar esta jornada cristã,
cristã, hoje, Senhor, renove a aliança com cada um de nós. Pai, nos fortaleça, porque o Senhor é a fonte, o Senhor é a nossa força, o Senhor é, Pai querido, a nossa força, e é no nome de Jesus que nós oramos e colocamos isto diante do teu altar, agradecendo pela tua intervenção a nosso favor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Receba a vitória em nome de Jesus.